Oi, pessoal. Boa tarde, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Bem-vindos a mais uma live aqui comigo. Para quem entrou no meu Instagram há pouco tempo, já eu vou me apresentar, tá bom? Vamos só esperar as pessoas entrarem mais um pouquinho. Bem-vindo Fest Celebre, Cangan, Filho Luiz José, o Paulo, Liliana Freitas e muitos outros que estão entrando agora. Vocês me ouvem bem? Por favor, coloca aí nos comentários um joinha se o meu microfone aqui está funcionando direitinho, se vocês estão me ouvindo em alto e bom tom, porque nessa live a gente tem muito conteúdo para passar e eu não quero que vocês percam nada, tá bom? Bom, vou me apresentar rapidinho porque tem muita gente nova chegando aqui no meu Instagram. Bem-vindos mais uma vez e eu dei boa tarde, dei boa noite, porque aqui de onde eu falo é à tarde, né, 5 horas da tarde, mas eu sei que tem gente de Angola, de Portugal, de Moçambique, que o fuso horário é mais ou menos umas 4 horas a mais. Então aí, para você que me ouve desses lugares, desses países, já é noite, né, então muito boa noite. Ó, o Edgar dizendo que é de Angola, pois é, e aqui do Brasil eu tenho pessoas participando de praticamente todos os estados, né, brasileiros. Isso é muito bom, gente. A mágica da internet é uma maravilha, né? É bom que esse conhecimento eu consigo expandir para o maior número de pessoas, que esse é o meu propósito aqui. E qual é o meu propósito aqui? Fazer vocês cozinharem como chefes, sem ter que demorar anos e anos para isso acontecer, que é o que geralmente acontece com muitos cozinheiros, né? Só depois de 10, 20 anos é que chegam a um nível que podem dizer: eu cozinho como chefe, posso assumir uma cozinha e tô apto aí a desenvolver todos os trabalhos que são exigidos de um cozinheiro que cozinha como chefe, tá? Cozinhar como chefe é muito diferente de ser um chefe, tá bom? Aqui eu ainda não ensino a ser um chefe, tô pensando aí em formatar um curso para isso. Eu ensino, por enquanto, a cozinhar como chefe, que já é um objetivo ambicioso, bastante ambicioso, né? Muita coisa envolve cozinhar como chefe. Eu já fiz live na semana passada sobre o que é exatamente cozinhar como chefe. Se você não viu, depois dessa live, vai lá e assiste, tá bom? A live que eu falei sobre esse tema, porque aqui a gente tem que separar muito bem os temas para que as lives não fiquem gigantes, né? E olha que passa de 45 minutos, 1 hora. Espero que você fique comigo até o fim. Tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, só mais um recadinho antes de entrar no tema da live. Rapidinho, eu tô fazendo a jornada CCC, a jornada Cozinhe como Chefe. Se você tá aqui na live e não tá inscrito na jornada, tá perdendo tempo. Vai lá e se inscreve, porque as inscrições só vão ficar abertas até a semana que vem, tá bom? A jornada CCC são 3 aulas 100% gratuitas que eu vou fazer nos dias 11 a 15 de setembro. Diferente das lives, são outras aulas, um conteúdo aprofundado também do jeito que eu gosto de passar, direto também como eu gosto de passar e de ser, né? Eu sou bem direta, como vocês me conhecem, quem tá aqui há mais tempo sabe que comigo não tem encheção de linguiça, não tem enrolação. Tá bom? O Edgar Agostinho dizendo que Deus abençoe o seu projeto. Eu trabalho como chefe e achei o projeto muito louvável. Gratidão, meu querido. Obrigada pelo carinho. Por pessoas como você que eu tô aqui, né, fazendo esse meu trabalho. Isso me motiva demais a continuar. Então, gente, falei da jornada. Se inscreva também no grupo de Telegram da jornada. Já temos... Deixa eu ver quantas pessoas aqui, nesse exato momento, 366 membros no grupo de Telegram da jornada CCC deste mês, né, setembro de 2023, muito legal, muito legal. E na jornada já tem mais de 1.500 inscritos. Parabéns se você está inscrito, porque isso significa que você é um cozinheiro, seja profissional ou amador, que está buscando mais conhecimento. E é o conhecimento que vai te levar avante na gastronomia, tá bom? Então, bora lá, sem mais delongas, falar do tema da live de hoje, que são os 3 ingredientes mais usados pelos chefes.
e são os 3 ingredientes mais usados mesmo por chefes de todo o mundo, tá bom? Esses 3 ingredientes você precisa conhecer e logo depois dessa live você já vai poder começar a usá-los. Tenho certeza que você já usa aqui alguns, pelo menos alguns dos 3, né? Um com certeza todo mundo usa, que apesar de ser muito básico, e vai ser logo o primeiro que eu vou falar, eu vou aprofundar em cada um desses ingredientes, tá bom? Boa noite, Propas Topolo 14. Desculpa se eu não falar o nome de vocês, gente, direito. Se é Lore de Lorena, então já peço desculpas de antemão se eu não acertar o nome de vocês aqui, tá bom? A conexão aqui deu uma pausa, mas já voltou. Tá tudo bem aí pra vocês? Coloca um joinha nos comentários se você tá me vendo agora, porque pra mim pausou e voltou, é normal, aqui é coisas da conexão. Deixa eu só fazer uma verificação aqui de conexão. Tá tudo certo, tudo conectado, então vamos continuar. Bom, eu falei que eu ia fazer uma breve apresentação minha, né? Então eu sou a chefe Lore Luz, sou brasileira, paraibana, nasci no litoral do Brasil, onde tem praia, e há 10 anos eu moro na capital do Brasil, Brasília. E, enfim, é um outro bioma, é um outro cerrado, são outros ingredientes, é um outro tipo de inspiração. Então, eu sou também professora de gastronomia e criadora do método 2RT, que são os 4 pilares para você cozinhar como chefe, sem ter que demorar anos e anos para atingir esse objetivo, tá bom? O método eu vou detalhar tintim por tintim nas aulas da jornada, então não perca, tá bom? E além do falar do método, vai ter muita coisa boa lá, vai ter receita sofisticada, vai ter técnica para conseguir molhos, técnicas de cocção de carnes, enfim, não consigo nem lembrar de tanta coisa que tem lá. No meu site, quando você vai fazer a inscrição, tem tudo que você vai receber nessa jornada. E se você fizer parte do grupo de Telegram, você vai ter também conteúdos exclusivos e as informações sobre as aulas em primeira mão, tá bom? Então pronto, agora sim, vamos entrar no tema de hoje. Os 3 ingredientes mais usados pelos chefes em todo o mundo. O primeiro deles é o... Quem é que se habilita a arriscar uma resposta aí? Quem arrisca? O primeiro deles é o... O que você está pensando? É o sal. Isso mesmo, é o sal. O sal, você já parou para pensar? Um ingrediente tão comum, tão presente, praticamente todo tipo de preparação a gente vai usar o sal. Você já parou para pensar nos tipos de sal que existem, nos tipos de uso que você pode fazer do sal na cozinha? Para que realmente ele serve? Então eu vou aprofundar tudo isso aqui, tá bom? Então o sal serve para realçar o sabor dos alimentos, né? Não é à toa que às vezes você fala assim de uma pessoa que é um pouco sem graça, você fala, ele é tão sem sal, né? Quando a coisa tá sem graça. Então o sal é muito importante, né? Foi dessa palavra que surgiu a palavra salário. Sabia disso? Então é um ingrediente importante na humanidade, na conformação de várias culturas, de vários povos, de vários países. E existem vários tipos, né? Vamos falar aqui dos usos gastronômicos do sal. E para falar disso eu preciso falar dos vários tipos de sal. Tem o sal de rocha, tá bom? Por exemplo, o sal rosa do Himalaia, que foi uma moda, não sei aí em Portugal, em Angola, em Moçambique, mas aqui no Brasil, nossa, tem o quê? Uns 3 anos que o sal rosa do Himalaia foi uma moda muito grande. E até hoje muita gente usa, né? Não vou entrar aqui no mérito de questões de saúde, o que é melhor para a saúde. Eu vou falar aqui do ponto de vista gastronômico, tá bom? Então tem o sal de rocha, como por exemplo o sal rosa do Himalaia, que você pode usar. Como que eu usaria o sal rosa do Himalaia e como que eu sugiro que vocês usem? Você já viu umas placas de sal rosa? Então eu usaria essas placas para fazer uma apresentação diferente de algum prato, alguma entrada para o meu cliente ou algum snack. Ou também serviria para, como se fosse uma tábua de corte de carnes para você finalizar alguma carne na frente do cliente, de repente num churrasco ou numa grelha. Então,
Uma carne grelhada, você tira, coloca ali na placa de sal rosa do Himalaia e faz o corte dela, né, fatiando na frente do cliente, fica muito bonito. Então eu usaria o sal rosa do Himalaia para isso, né? Tem um pouco de diferenças de sabor, mas são muito sutis, tá bom? Entre os diferentes tipos de sal. Tem também o sal marinho. Esse, diferente do sal de rocha, que vem, como o nome diz, de rochas, né? Onde antigamente, milhões de anos atrás, existia o mar. Então, hoje em dia não tem mais, então são minas de sal. Eles são retirados de rocha. Existe o sal marinho, que é retirado diretamente do mar, hoje em dia, né, pelas salinas. Então é um processo de represar a água do mar e fazer com que ela evapore pela ação do sol, e aí vai ficar uma camada de sal ali que é recolhida, e esse é o sal marinho. Então o sal marinho, quando ele é retirado diretamente das salinas, dessa forma que eu falei, é um sal integral. O que acontece é que também existe o sal refinado. Então, o sal refinado é um sal marinho que passa por um processo de refinamento. O refinamento retira todos os componentes do sal integral marinho, que são mais de 83 substâncias que existem no sal marinho integral. E o sal marinho refinado, que é o mais comum de se encontrar, o que as pessoas usam nos restaurantes, nas casas, com mais... é mais comum das pessoas usarem. Ele só tem praticamente um elemento, que é o cloreto de sódio, tá bom? E é adicionado também ali iodo por outras questões sanitárias que não vêm ao caso aqui. Então fica praticamente cloreto de sódio só. O sal que eu uso é o sal marinho integral, tá bom? Eu compro ele até grosso e tenho que moer em casa, mas já se vende também moído, e é um sal que vem de Mossoró, um sal de altíssima qualidade. As salinas de Mossoró, que ficam na região Nordeste, no Rio Grande do Norte, região Nordeste aqui do Brasil, é uma das salinas mais famosas, produz um sal de alta qualidade. Inclusive flor de sal também, que eu vou falar também, é um outro tipo de sal, que é a flor de sal. E eu tenho até aqui para mostrar para vocês, ó, a flor de sal. Então, para que serve a flor de sal, né? Já falei do sal de rocha, dei o exemplo do sal rosa do Himalaia, falei do sal marinho integral ou refinado, e vou falar da flor de sal, terceiro tipo de sal que eu tô trazendo para vocês aqui. Essa flor de sal, ela como é que se produz isso aqui? Isso aqui é um produto da evaporação nas salinas da água do mar, e fica uma nata, né, uma parte superficial. Então essa parte superficial é recolhida e ela tem uns cristais de formato diferente do restante do sal, tá bom? E o beneficiamento também é bem mais delicado para que esses cristais não se quebrem, certo? Então eu vou colocar aqui um pouquinho na minha mão para tentar mostrar para vocês, ó. Para que isso aqui serve, gente? Pra gente que é cozinheiro. Serve para finalizar pratos e trazer uma crocância e um realce, claro, também de sabor, tá bom? Ó, tá dando pra ver, não tá? Olha aí, agora sim. São os cristalzinhos. Isso aqui é muito crocante. Dá pra sentir? Então, gente, a flor de sal é um ingrediente luxuoso. Você vai usar em pequenas quantidades para finalizar pratos, sejam legumes, sejam carnes. É mais comum a gente finalizar carnes, mais os legumes também, né? Aí tem a cozinha plant-based, baseada em plantas, que é uma tendência já há uns anos na gastronomia e na alta gastronomia. Então, por que não realçar legumes também com uma pitadinha de flor de sal? Então, isso aqui é feito antes de enviar o prato para o cliente ali, nos momentos finais, na finalização, quando você está colocando outros elementos de finalização de pratos, como brotos, pétalas de flores comestíveis, folhinhas delicadas. Aí você coloca também, pode colocar um pouco de flor de sal, como eu disse, para trazer textura e também realçar o sabor. Isso aqui é um recurso
fácil de usar e que vai deixar aí os seus pratos com um resultado mais profissional, tá bom? Então, não deixe de ter flor de sal aí na sua cozinha. Isso aqui é bem bacana. Você pode finalizar sobremesas também, né? Porque o sal, de forma geral, ele não é usado só para pratos salgados. Você já usou em alguma sobremesa um pouquinho de sal, ele serve para acentuar o doce. Então, é bem interessante colocar um pouquinho de sal em algumas sobremesas, tá bom? Para acentuar, como por exemplo, geleias. Quando eu faço geleias, eu coloco uma pitadinha de sal para dar uma realçada. Realça os sabores como um todo. Realça o doce, realça a acidez, tá bom? O sabor da fruta. Olá, Zênia Guiar, sempre aqui presente, muito bem-vinda. Oi, oi, querida. Estamos aqui falando do ainda primeiro ingrediente mais usado pelos chefs, tá bom? Eu vou falar para vocês aqui em detalhes 3 ingredientes. Então, o primeiro deles, recapitulando, é o sal, que eu já falei aqui, vários tipos de sal. Tem também, gente, o sal grosso, tá bom? O sal grosso, ele pode ser de várias origens. Você pode ter um sal grosso de rocha ou um sal grosso marinho, certo? Independente da origem, ele é sal grosso porque a textura dele é maior. Então, são grãos maiores e que não são agradáveis para você servir. Então, se você for fazer preparações que leve sal grosso, se assegure de que ele já derreteu ali, já foi incorporado, ou retire um pouco daquele sal, tá bom? Porque ele pode até machucar um dente, né? Isso não pode acontecer. Pode colocar sal no pudim também para dar uma realçadinha. Agora, gente, também não vai sair colocando sal em tudo quanto é doce, tá bom? Tem coisa que não precisa. Por exemplo, um chantilly, que eu vou bater o creme de leite fresco e aí um chantilly clássico é só o creme de leite fresco batido, mas eu recomendo que você coloque um pouquinho de açúcar para adoçar, e a não ser que a sobremesa que você vai servir já seja muito doce, e aí o chantilly clássico ele vem sem açúcar mesmo para equilibrar esse doce. Mas partindo do pressuposto que você fez uma sobremesa que ela está equilibrada na quantidade de açúcar, e você quer acompanhar com chantilly, então coloca um pouquinho de açúcar ali e bate o chantilly gelado, né? Ele vira um creme. E você não precisa botar sal no chantilly, tá bom? Porque é só creme de leite e açúcar, às vezes creme de leite e açúcar e um pouco de baunilha. Então não precisa colocar em tudo quanto é doce. Mas o pudim fica muito bom, realça sim o sabor. Eu gosto de colocar, e nunca pode faltar, nas minhas geleias, né? Geleias de frutas, vermelhas, frutas amarelas, morango, jabuticaba e outras frutas, amora. É sempre bom colocar, que faz a diferença, tá bom? Uma pitadinha de sal. Se você tem dificuldade em acertar o sal, vamos resolver este problema, né? Por favor, você que tá aqui é porque você quer cozinhar como chefe e você tem a obrigação de saber colocar a quantidade correta de sal, nem para mais, nem para menos. E ai meu Deus do céu, Lori, e agora? Sempre que eu faço, eu fico na maior insegurança, sempre ou eu coloco de menos ou coloco de mais, e aí eu entrego o saleiro na mesa e as pessoas, se quiserem, que coloquem. Sempre gosto. Tem gente que fala assim, é melhor botar de menos do que de mais. Gente, para quem não quer cozinhar como chefe, vale a regra. É melhor botar menos sal do que muito sal, porque não tem como você tirar depois. E a pessoa na mesa, ela pode se servir de um pouco mais de sal. Mas você que está aqui, você que quer cozinhar como chefe, vamos parar com essa história de prefiro botar menos, porque aí a pessoa vai lá e pode colocar mais se ela quiser. Não, você não. Você tem a obrigação de acertar no ponto, tá bom? Eu até faço aqui um teste com os meus clientes quando eu dou os jantares. Quando eu lembro de perguntar, né, eu pergunto, vocês aceitam mais sal, pimenta? Posso trazer aqui o saleiro pimenteiro? O pessoal, não, tá ótimo. Não querendo me gabar, não. Mas tem que acertar o sal quem quer cozinhar como chefe. Como é que a gente faz isso? Olha, eu tenho uma live, também tem um vídeo no meu YouTube, que eu ensino como você acertar o sal todas as vezes
que você for cozinhar, tá bom? Mas eu não vou deixar vocês aqui sem saber, no vácuo não, sem saber pelo menos um primeiro princípio de como acertar o sal. E é uma coisa tão básica, mas que tanto cozinheiro não faz. Sabe o que é? Provar. Você tem que provar tudo que você cozinha. E tem cozinheiro que fala pra mim, eu já tenho 30 anos de profissão, eu não preciso provar mais, e blá 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 e blá blá blá. Gente, a luz vermelha acende assim, ó, dentro da minha cabeça. Cozinheiros renomados, nomes super famosos na gastronomia até hoje, eles provam tudo que eles fazem, ou que a equipe faz. Então você tem que estar dentro da sua cozinha com duas coisas no bolso da doma. A doma, o uniforme de cozinheiro. E se você é cozinheiro amador, você vai precisar de pelo menos uma dessas coisas. A primeira coisa é essa aqui que eu tô segurando, ó. Uma caneta. Por quê? Como eu falei na live anterior, a live que eu falo as semelhanças e diferenças entre um chefe e um cozinheiro, o chefe tem a função de cantar as comandas. Então, para você ter controle das comandas, você precisa de uma caneta, certo? E a outra coisa é o quê? Que eu não tenho aqui, não tenho como mostrar para vocês, é uma colher. Uma colher para você provar todas as preparações, enquanto elas estão sendo ali feitas, para você ter certeza de que chegou naquele padrão que você quer. E é assim que a gente também consegue padronização, tá bom? Resultado de alta qualidade hoje, amanhã e depois, e depois, e depois, e depois. O SMS que tá... SMS... O CMS Kill, desculpa, falando que a degustação é tudo na gastronomia, exatamente. E a gente tem que desenvolver o paladar, né? Tem que desenvolver o paladar e tem que provar tudo, não só confiar de que no olhômetro já deu certo, tem que estar provando sempre, certo? E deixar dessa história de que, depois eu dou o saleiro para o cliente e ele coloca mais se ele quiser. Não, gente, para. Você que está aqui já tem que estar em outro nível, certo? Então, prove tudo que você fizer na cozinha antes de servir. Eu tenho a convicção de que isso é até um cuidado que você está tendo com o seu cliente ou com o seu familiar, com a pessoa para quem você está cozinhando, certo? Para o seu amigo. Então você prova antes, passou pelo seu controle de qualidade, aí você serve, né? Afinal de contas, pode até ser clichê, mas cozinhar é uma forma de amar, né, gente? E a gente tem que ter cuidado com as pessoas que a gente tá ali, não só alimentando, mas proporcionando uma experiência gastronômica, um momento de prazer, né? Então, tenham cuidado e provem. Não é demérito para nenhum cozinheiro, mesmo com 30 anos de profissão, provar as coisas. Muito pelo contrário, é o que se espera de um cozinheiro. A Zênia Guiar dizendo que já cozinha há 32 anos. Ainda não sou uma chefe. Mas se quiser chegar lá, vamos juntas. O Valber perguntando qual o risco do paladar ser um complicador e um prato estar salgado ou precisar de mais um pouco. Então, vou falar disso, tá bom? Gente, eu vou tentar, como sempre, responder a todas as perguntas durante a explicação, mas durante a explicação nem sempre eu consigo, porque eu tenho muita informação para passar para vocês. Tem um roteiro que eu preparei com muita dedicação e carinho aqui, eu não quero deixar nenhuma informação de fora. Então, para que eu não perca aqui o fio da meada, no final eu sempre volto nos comentários, respondo. Vocês no final podem fazer outras perguntas, tá bom? E a gente troca uma ideia. E eu respondo as perguntas de vocês no final. Não fica nem uma pergunta para trás. Respondo todas, todas, todas. Então, a questão de sempre acertar o sal, né? Qual o risco do paladar ser um complicador? O cozinheiro, gente, cozinheiro que quer cozinhar como chefe, ele tem que desenvolver o seu paladar. E como é que a gente faz isso? Desenvolvendo uma curiosidade. Então, toda vez que você for no mercado,
que você for num restaurante, você vai provar as coisas de uma maneira diferente de uma pessoa comum. Você vai procurar ingredientes novos para testar, para degustar, para saber que textura tem, para saber que corte fazer nele. Então, fique sempre atento a novos ingredientes na feira, no mercado, para você levar para sua cozinha e fazer os seus testes e provar sempre. E mesmo ingredientes que você já conhece, prove, para você saber se ele está na qualidade adequada. Às vezes você abre, por exemplo, aqui eu falei do chantilly, vai fazer um chantilly, você abre um creme de leite. E se ele estiver estragado? Você só vai descobrir depois que bateu o chantilly? Olha o tempo que você vai perder. Você pode atrasar um serviço por conta disso, pode se estressar. Então, abrir um chantilly, prova. Abrir um chantilly não, um creme de leite fresco para fazer um chantilly, prova antes de bater o chantilly. Por exemplo, tomate. Eu estou sempre usando tomate. Faço molhos, faço saladas com tomate. Tem várias preparações aqui que eu uso tomate. Só que o tomate que você comprou hoje não é exatamente igual ao que você comprou 3 dias atrás. Ele pode estar mais aguado, ele pode estar mais ácido. Como é que você vai saber? Provando. Então, esse paladar a gente tem que ir desenvolvendo e tá sempre percebendo as coisas, colocando na boca e sentindo mesmo de ingredientes que você já conhece. Com o tempo, você vai ter esse seu olhômetro, quando a gente pega no sal e coloca, né, a gente vai calibrar os dedinhos, que eu chamo de calibrar os dedinhos, vai ficando cada vez mais afiado. Então, você vai começar a salgar, se é que isso já não acontece com você, que eu sei que tem muitos cozinheiros profissionais aqui, muitos colegas, salgar 2 vezes, 3 vezes, já acertou. Não vai precisar ficar colocando de pouquinho em pouquinho e provando. Mas se você precisar fazer isso, faça. No início, faça, que vale a pena, porque com o tempo, com a prática, com o treino, você vai conseguir salgar cada vez mais rápido de forma adequada, nem para mais, nem para menos, certo? E dê para outras pessoas provarem também. Sabendo que há paladares e questões de saúde também que não aceitam muito sal. Então, gente, essas pessoas não são parâmetro para a gastronomia. Assim como aquelas que gostam de um pouco de sal a mais, também não são parâmetro. Eu, pessoalmente, adoro um salzinho a mais, sabe? Então, eu fico ali, na hora que eu vou cozinhar, para outras pessoas, a história muda de figura, porque eu não estou levando em consideração o meu paladar pessoal. Eu estou levando em consideração um paladar que a gente chama médio, certo? Um paladar médio da sociedade e algo que fique agradável na boca, né? Então, o que é que fica agradável na boca, que é uma outra dica aqui, que vale muito a pena também estar dentro dessa pergunta aí que me fizeram. O sal, você não pode sentir que a comida tem sal, você não pode sentir o sal separado da comida, certo? E também você não pode sentir que a preparação, o prato, a comida tá sem graça. Agora, cuidado aqui para uma coisa, quando a gente não tempera direito, a gente tem uma tendência de provar, achar que tá sem graça e colocar mais sal, pensando que é isso que vai resolver o problema. Às vezes é um problema de não saber temperar. Então, use muito bem os temperos, as especiarias, alguns legumes, verduras que servem para temperar, como alho, cebola, raízes como gengibre, wasabi, todas essas coisas servem para temperar. Use também as ervas frescas. E aí sim, a partir de uma preparação muito bem temperada, você vai adicionar o sal para realçar o tempero. Então, às vezes, quando a comida está salgada é porque ela estava sem graça, sem tempero suficiente. E aí o cozinheiro foi botando o sal para ver se o sabor vinha, mas o sabor não vem. E no final fica só aquela pedra de sal na sua boca, né? E aí perdeu tudo, se acabou. Para resolver é meio complicado. Então, gente, se você tem dificuldade em acertar o sal, veja essa live que eu já fiz, tá lá no meu YouTube. Fácil no YouTube, é mais fácil de achar aqui no Instagram, tá aqui no Instagram também. Como acertar o sal todas as vezes, certo? Então lá eu dei várias informações para vocês sempre acertarem no sal.
Tá, vamos passar para o segundo ingrediente, ingrediente número 2, que todo chefe usa no mundo todo. Gente, a gastronomia vocês têm que entender que é uma linguagem internacional já. A gente tem um vocabulário. Se eu for para a Itália, se eu for para a França, se eu for para o México e for me comunicar com cozinheiros, mesmo que eu não fale a língua do país, a gente tem termos que a gente vai conseguir se entender numa cozinha, né? Então, esses 3 ingredientes realmente são utilizados por chefes do mundo todo. O sal é básico. Eu aqui dei uma visão mais ampla para vocês sobre o sal, falei de tipos de sal e tudo mais. E vamos agora para o segundo ingrediente mais usado pelos chefes, que é a... Vou mostrar, não vou nem falar, ó. O que é isso aqui? Pimenta do reino, pimenta do reino. Esta bolinha preta, enrugadinha, dura, é a pimenta do reino. Eu tenho um pé de pimenta do reino que de vez em quando eu mostro nos meus stories. Se você não acompanha meus stories, está perdendo de ver a meu canteiro de ervas e minha horta. Tem lá uma pimenta do reino linda, amadurecendo. Eu vou colher, já está perto de colher, da época certa. Eu vou colher, vou deixar secar no sol e vou fazer minha própria pimenta do reino. Mas isso aqui você encontra em qualquer lugar, né? Não precisa ter um pé de pimenta em casa. Até porque minha produção é pequenininha, né? Não daria pro tanto que eu uso aqui. Então aqui neste moedor eu tenho pimenta do reino em grão. Porque eu ressaltei em grão? Porque não é moída. Eu não comprei e nem compro pimenta do reino moída. Porque os aromas, o sabor de você moer a pimenta do reino na hora é outro. A textura é outra, fica um pouco mais grossa. Isso faz diferença no sabor do prato. Então, quem quer cozinhar como chefe, não usa pimenta do reino comprada moída. Porque você não sabe quando foi que moeu, já ó, tá muitos meses ali perdendo aroma. Porque a pimenta, ela tem compostos voláteis, ou seja, são substâncias químicas que vão se perdendo no ar, né? Em contato com o oxigênio e o ar, elas vão perdendo. Então vai perdendo as características maravilhosas da pimenta, de aroma, de sabor e tudo mais, sem falar da textura, né? Que é uma textura um pouquinho mais grossa, é favorável nos seus pratos de alta gastronomia para você que quer cozinhar como chefe. Então tenha sempre um moedor, certo? O que eu recomendo nesses moedores? Pode ser qualquer um? Pode. Mas eu vou te passar aqui uma orientação, tá bom? Para que você compre um moedor que seja durável. Se você puder, tiver acesso, porque vai ser um moedor um pouco mais caro, compre um que tenha essa parte aqui, ó. É a parte que moe. Tá vendo a parte branca aqui dentro? Ela é de cerâmica, ok? Porque tem alguns que são de plástico e ele rapidamente vai estragar. Então, esse moedor aqui, ele tem essa parte branca, é de cerâmica, que é o que eu recomendo para você. Tem outros tipos de moedor também, como por exemplo esse aqui, esse pimenteiro, que também é de cerâmica, ali onde moe a pimenta, só que o corpo dele é de madeira, né? Aqui eu gosto mais porque de vidro eu consigo ver o nível que tá, consigo ver como é que a pimenta tá aqui dentro. É assim, não que vai estragar, isso aqui é muito difícil de estragar porque ela mesmo já é um agente conservador, tá bom? A pimenta do reino. E para que serve essa bonita aqui, cheirosa? Ixi, enchi minha mesa de pimenta. Peraí. Ela serve, gente, para abrir as papilas gustativas. Sim, senhor, sim, senhora. A pimenta do reino tem essa função de abrir as papilas. E o que é isso? As papilas gustativas são estruturas que existem na nossa língua. Não vou ficar mostrando minha língua aqui para vocês, né? Que elas podem dilatar, elas podem contrair, elas são responsáveis pela salivação, né? E são responsáveis por receber os sabores, sentir a textura. Então, assim, a anatomia da língua é uma coisa fantástica. Pode ser
um tema aqui para uma live inteira, falar da anatomia da língua, onde que a gente percebe cada sabor, e é bem interessante. Então tem as papilas gustativas que a pimenta do reino ela abre. Então quando ela faz isso, o que ela está fazendo? Ela está realçando também o sabor dos alimentos, assim como o sal, né? Só que ela faz isso quando a gente coloca o alimento na boca. Tem gente dizendo que adora muito aqui a pimenta do reino branca. Sim, eu também gosto. Aqui eu só tenho preta e tenho um pouquinho de pimenta da Jamaica, que tem um sabor, um aroma e um sabor a cravo, cravo da Índia, tá? Então eu gosto de fazer uma mistura de pimentas, que é pimenta do reino preta, pimenta do reino branca, pimenta da Jamaica e pimenta rosa ou aroeira, conhecida aqui no Brasil como aroeira. Então essas 4 pimentas, eu costumo ter um pimenteiro com as 4. Agora eu não tô tendo. Agora eu tô tendo aqui só pimenta do reino preta e a da Jamaica, tá bom? Então você pode aí, como cozinheiro, fazer o seu mix especial de pimentas, deixar no moedor, e é ele que vai dar aquele toque especial que quando as pessoas provam seus pratos, aqui tem o toque da Chef Lore, aqui tem o toque do Francisco, aqui tem o toque do Oliveira Brasa, aqui tem o toque do CMS Kill, entendeu? Então, você pode fazer o seu blend, a sua mistura de pimentas, colocar num moedor desse e vai ser sucesso. É o que eu sugiro que você faça assim que você sair aqui dessa live. Eu tô dando várias tarefas de casa para vocês hoje, né? É ver outras lives, fazer um mix de pimentas. Enfim, é porque eu quero que vocês coloquem na prática. Não adianta nada eu ficar aqui falando, vocês achando lindo, achando maravilhoso, entendi tudo, foi muito bom, muito claro, mas vocês não praticarem, tá bom? Então, pratiquem o que vocês estão aprendendo aqui comigo, que é isso que vai fazer diferença na vida de vocês aí, como cozinheiro, como cozinheira, certo? Eu gosto até de fazer uma analogia com o café da pimenta moída na hora, né? Quem já tomou um cafezinho que o grão foi moído na hora, de preferência torrado e moído na hora, que aí é um luxo total, né? Mas pelo menos um café moído na hora é um outro sabor, tá? É uma outra experiência daquele pó de café que já foi moído há muito tempo. Assim como a pimenta, o café tem compostos, substâncias voláteis, que vai se perdendo ao longo do tempo. Então, depois de um mês que foi moído, já se perdeu muita coisa ali do sabor e do aroma, tá bom? Terceiro ingrediente que todo chefe usa. Esse é mais diferente. Não sei quantas pessoas que estão aqui presentes nessa live vão conhecer. E o terceiro ingrediente que todo chefe usa é a manteiga clarificada. Quem ainda não conhece manteiga clarificada, escreve eu aqui nos comentários, enquanto eu bebo uma água. Quem não conhece manteiga clarificada, escreve eu. Todo mundo conhece? Todo mundo já usa? A Lucivânia perguntando, pode misturar pimenta calabresa também junto? Pode. Pode misturar, vai ficar mais picante, mas fica, ó, uma delícia. O Francisco Sushimen dizendo, eu não conheço. Isaías Tomo também não. Adelina Augusto também não. Que bom que eu vou trazer uma novidade aqui pra vocês, né, gente? Porque sal todo mundo conhece, poderia não ter essa visão tão ampla de sal, mas sal todo mundo conhece. Pimenta do reino também é mais comum. Agora, a manteiga clarificada, eu sabia que ia ser novidade. O Oswaldo Antônio também não. Propastopolo 14 também não. Então, gente, a manteiga clarificada, o que que é? É o óleo puro da manteiga, certo? Então, a gente faz um processo de aquecimento da manteiga comum, manteiga integral, né? Que você compra ou faz da nata, do leite da vaca. E aí você tem uma manteiga. A partir da manteiga você vai aquecer essa manteiga. Então eu vou contar também não só o que é, mas como você pode fazer esse processo. Porque é um processo simples que você pode fazer assim que você sair dessa live. Tá bom?
Então você vai aquecer a manteiga e parte da água vai evaporar e também vai subir uma espuma, que são os sólidos da manteiga, certo? Vai subir ali alguns sólidos, algumas proteínas que você vai retirando com uma escumadeira. Aquecer ou em banho-maria, de preferência, ou num fogo muito baixinho. Então esse é um processo delicado para fazer a manteiga clarificada que todo restaurante de alta gastronomia, todo restaurante de alto nível tem que fazer na sua cozinha. E eu vou já explicar para que serve e por que todo mundo faz, tá certo? Então, você vai retirando aquela espuma que sobe à superfície e depois ali de uns 20 minutos, a depender da quantidade de manteiga que você colocou, se você colocar só um tabletezinho vai ser mais rápido. Se colocar uma quantidade maior, 1 quilo de manteiga, vai demorar um pouco mais, né? Então você vai retirando. Quando não sair mais aqueles sólidos, você vai ficar só com o óleo puro da manteiga, a parte oleosa. E por que é legal? É mais do que legal. É essencial você usar manteiga clarificada. Qual é a função da manteiga clarificada? Além dela ter um sabor diferente da manteiga integral, eu não estou falando que você não vai usar mais manteiga integral daqui para frente, tá bom? A manteiga integral ela tem vários outros usos dentro da cozinha. Por exemplo, é essencial para risotos. Mas a manteiga clarificada também tem a sua função. E ela é tão importante porque ela atinge um ponto de fumaça muito elevado, certo? Ela é um óleo que atinge um ponto de fumaça muito elevado. O ponto de fumaça, o que é? É uma escala de temperatura em que uma gordura ou um óleo, ele aquece sem queimar, certo? Sem soltar fumaça, porque quando ele começa a soltar fumaça, é que significa que ele já entrou ali no processo de queimar. E aí ele desenvolve sabores não agradáveis, amargos e tudo mais, cor também altera. Então você, de regra, não deve deixar as gorduras e os óleos em geral, azeite, óleo de girassol, vários outros tipos de óleo, queimar, nem a manteiga clarificada, tá bom? Mas ela tem um alto poder de fumaça, ou seja, alcança altas temperaturas. E por que é importante alcançar altas temperaturas? Porque aí você vai conseguir selar bem dourado, você vai conseguir fritar com um outro resultado, você vai obter resultados mais profissionais nas suas frituras, na hora de selar, na hora de dourar, na hora de grelhar, tá certo? Então você vai besuntar ali, por exemplo, uma bisteca e vai querer grelhar. Então besunta com manteiga clarificada e põe na grelha. Além de agregar bastante sabor, né? Aquele sabor amanteigado chega a estar... Minhas papilas gustativas aqui estão aguando. Tá dando água na boca só de pensar numa bisteca grelhada com manteiga clarificada. Ai, fica muito bom. Um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, sal. Não precisa de mais nada. Uns legumes salteados e, pra mim, tá feito um almoço espetacular. Parece que eu não almocei direito hoje. Mas almocei sim, graças a Deus. Então você vai conseguir, com essa manteiga clarificada, resultados muito mais profissionais. Tanto no sabor, quanto na cor, quanto na textura das suas preparações, certo? Você pode usar para vegetais também, você pode usar para fritar por imersão. É claro que vai ficar uma fritura cara, porque é muito mais caro fritar com manteiga clarificada do que fritar com óleo vegetal, né? Mas, enfim, se você quiser, você pode e vai ficar maravilhoso. Ela também é usada para fazer molhos como o molho Béarnaise, certo? Que é uma redução de vinho branco com estragão e você mistura com gemas e aí você acrescenta a manteiga clarificada em fio, como se fosse fazer uma maionese, certo? Só que para fazer o Béarnaise você usa manteiga clarificada. E vai batendo até emulsionar e ficar um molho cremoso, estável, uma emulsão a quente, tá? Isso você faz no banho-maria. Só para vocês terem uma ideia dos usos da manteiga clarificada. Outra coisa aqui que eu quero falar é a diferença entre manteiga clarificada e ghee. Porque o ghee, ou a ghee, tem gente que chama
O ou A, eu chamo às vezes, enfim, às vezes eu me confundo, mas eu falo mais o ghee, porque é o óleo purificado da manteiga. Ele é um processo mais demorado do que a manteiga clarificada, mas é bem parecido, começa igual. Põe a manteiga numa panela, no fogo baixo ou no banho-maria e vai retirando a parte de espuma que se forma na superfície, até não sair mais espuma, ou quase não sair espuma, vai evaporar um pouco da água e vai ficar ali um óleo. Só que o ghee, ele é mais concentrado ainda no óleo. Então, depois que você retirou toda a espuma da superfície, você deixa mais tempo no fogo, aquilo vai ficando mais dourado, né? Eu chamo de o ouro líquido. E o ghee é muito usado na cozinha indiana. Fica maravilhoso, entra no preparo de pães, em refogados, né? Ali com gengibre, com cebola, no início, né, das preparações e também para finalizar. Então o ghee é como se fosse uma manteiga clarificada por mais tempo, e ele também é usado na medicina ayurvédica, a medicina lá da Índia faz óleos medicados, colocam ervas e aplicam de várias formas no corpo para restaurar aí a saúde, certo? Então, gente, esses foram os três ingredientes mais usados. Quero saber o que vocês acharam da live, enquanto eu vou aqui olhar os comentários de vocês, ver se não ficou nada para trás, alguma pergunta. Quem quiser fazer perguntas, agora é a hora, manda ver aí, que eu tô aqui à disposição para responder as perguntas de vocês. Opa, deixa eu ver aqui, comentários, pergunta. Adelina presente, Cel Sampaio, Kleine, Ingrid, Valdo Costa, essa eu já respondi. Dos chefes tem barriga grande. Então... Por isso que a maioria dos chefes tem barriga grande, tanto provar. Pois é, eu sou magrinha, mas eu provo tudo. Pode acreditar. Que eu não tenho tendência para engordar mesmo, isso é desde criança que eu sou magrinha. Que delícia assistir essa aula. Ai, obrigada, que bom que você gostou. Eu quero saber se foi útil para você. É isso que eu gosto de saber. Boa noite, chefe Lori Luz, Oswaldo Constantino de Angola, adoro muito pimenta do reino. Essa eu já respondi. Bom, gente, acho que é isso, né? Não tô deixando... Muito maravilhosa, excelente, ao vivo de Angola, gostou muito. Beleza, gente, então era isso e não perca, tá chegando o dia, Dia 11 eu vou liberar a primeira aula, tá bom? Aí dia 13 vai ter a segunda e dia 15 vai ter a terceira aula. Assista todas as aulas da jornada CCC na sequência para que você possa aproveitar ao máximo todo esse conteúdo que eu preparei para vocês. Se vocês já estão gostando das lives, imaginem as aulas da jornada. Vocês vão aprender muito, tenho certeza, tá bom? Depois mande o feedback de vocês para mim, quando eu soltar as aulas no ar. A partir do dia 11, já é semana que vem, né? Vai ter feriado, mas a gente vai continuar aqui com as lives. Chefe de cozinha em feriados trabalha até mais do que... dia normal de semana, né? Olha só, gente, tem menos de uma semana, em 6 dias vai começar a jornada CCC. Então, beleza. Vai lá no meu YouTube, assistir as outras lives que eu falei aqui pra você. Tem essa sobre o sal, que é muito interessante para você acertar sempre no sal, beleza? Várias orientações que eu passo lá, que é uma live só sobre isso, para você ter uma ideia, né? Então é isso, beijo grande e até a próxima. Até a próxima. Aquisição de livros, eu vou dar indicação no grupo de Telegram, tá bom? Então se inscreve lá no grupo de Telegram da Jornada CCC, que eu já prometi isso na live passada e eu não esqueci, promessa é dívida. Eu vou colocar a indicação de livro lá, beleza? Isso é bênção, foi muito útil.
Deus abençoe por essas aulas. Amei a live, sou novo na cozinha. Deve ser... Como é? Essa ser uma experiência maravilhosa. Beleza, gente. Tchau, tchau. Beijo grande.